Olá, gente. Aqui eu estou com o João Gabriel. Ele que é estudante universitário hoje pela Universidade Federal. Ele vai estar contando tudo aqui pra gente. Ele que está dentro do espectro autista, mas nem por isso deixou de vencer em muitas etapas e vai contar um pouquinho das experiências dele na escola, até ele chegar à faculdade, toda a trajetória, para você também se inspirar. Afinal, a pós-inspiração é para isso, viu, João? Aí eu vou apresentar o João para vocês, ele vai começar falando o que ele está fazendo hoje, o que ele está estudando. Pode falar para a gente, João. Oi, boa tarde a todos e todas. Meu nome é João Gabriel, eu tenho 26 anos, tenho TEA, que é transtorno do espectro autismo. Eu sou estudante da UFSB, Faculdade Federal. Eu faço LI, meu curso é LI, Licenciatura em Ciências Urbanas e Sociais. Eu passei na ampla concorrência no Enem, estudei o primeiro quadrimestre, na época era quadrimestre, em Porto Seguro. Fiquei 4 meses estudando na mesma faculdade lá. Aí consegui a transferência para cá em 2023. E estou no 4º quadrimestre agora. Como eles mudaram de quadrimestre para semestre, eu estou no 4º semestre agora pela UFSB. E além de, toda essa conquista, João também gosta muito de MPB, um bom gosto, aliás, para um jovem. E você estava falando, inclusive aqui a gente estava conversando um pouquinho em office, que você não tem vergonha de se apresentar em público, inclusive com música. Você toca violão? Violão, eu na verdade eu tinha um violão, só que e um teclado, só que eu não tenho uma coordenação motora para colocar os dedos na nota, na corda. Sim. E eu gosto mais de cantar, sempre influenciei pelo canto, mas a pessoa tocando e no violão e eu cantando, acompanho direitinho. E mais MPB, né? E mais MPB e o sertanejo romântico. Ai, que chique, gente. E ele com um bom gosto desse, um bom exemplo, porque as letras são muito boas, né? São ótimas. MPB. Você gosta mais por causa das letras, melodia? As letras, as melodias são lindas. Sim. E conta a cada música na MPB, uma música de uma forma geral, ela conta uma história por trás da canção. E são muito lindas, emocionantes. A nossa música... Você chora, você ri, muito emocionante. Você viaja através da música a vários lugares. Verdade. Agora você falou que está na faculdade agora e a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória, até que inclusive anos atrás era mais difícil, a informação sobre o autismo. E aí o que você acha, assim, quando você volta lá atrás, você olha na escola, você acha que houve inclusão? Você se sentiu apoiado por professores, pela escola? Olha, na verdade, eu sofri muito, Sofri muito bullying na quinta série até o ensino médio, me colocando vários apelidos. E isso me doía muito, porque na verdade quem colocava apelidos não eram os professores, eram os próprios colegas de sala, que eram meus colegas de sala, e me colocavam vários apelidos, chamando de cara de jaca, de outros apelidos também, que me machucava muito. E eu me sentia excluído e também muito ofendido, porque eu chegava em casa, eu chorava. Sim. Aí na aula, às vezes na quinta série, tinha um intervalo, eu jogava bola, eles não deixavam eu brincar com eles no intervalo. E eu ficava sozinho, eu pegava meu lanche na cantina e eu no intervalo sentava num canto, na quadra, e ficava sozinho comendo. E conversava com outras pessoas, eu conversava mais com pessoas adultas. Sim. Com o rapaz da limpeza da escola, a moça que olha a escola, o porteiro, os professores. Eu conversava mais com os alunos da outras salas que não era da minha sala, porque eu nunca conseguia conversar com os meus colegas da minha sala. Sim. Porque eles faziam muito bullying comigo, zoação. E hoje o bullying hoje é um crime, Sim. No Código Penal, que prevê uma multa, que mais não dá cadeia, não vai preso. Mas na minha época não era. Então assim, eu sofri muito, eu chegava chorando em casa, eu chorei muito. Eu chegava em casa chorando e não sabia o que fazer. Tinha vezes que dava vontade de desistir e sair da escola, que eu não conseguia enfrentar aquela situação, Mas graças a Deus
passou, eu venci. Sim, E hoje eu tô na UFSB. sim. Eu venci, graças a Deus. E vai vencer mais ainda. Venci e graças a Deus estou aí. Graças na a Deus. UFSB. E nessa trajetória também, só na escola você sentia que isso era na sociedade em geral? Olha, na escola, que era é um ambiente mais que a criança e o adolescente fica o Mais tempo tempo. todo, mais tempo, né? E na sociedade também, porque tem uma parte que as pessoas não entendem. Sim. Quando você fala que tem autismo, as pessoas não gostam, as pessoas ficam com raiva, as pessoas reclamam, falam, Sim. você tem autismo, aí as pessoas falam, você acha que eu sou louco, tal, Sim. maluco, e aí Não entende não o que é. entendem o que é o autismo. Tanto que tem pessoas que têm autismo que são inteligentíssimas. São. E várias são inteligentíssimas e têm talento para várias coisas. Mais no meu educados caso, que muitas pessoas, né, João? muitas pessoas. Num caso, eu tenho talento para música. Sim. E outras pessoas têm talento para o futebol, como Lionel Messi. Outras pessoas Sim. têm talento para outras coisas. Então, assim, E só contribui mais para a sociedade, né? isso contribui mais para a sociedade. Que é o que as pessoas têm que começar a entender. Que, na verdade, vocês apoiam mais do que muitas pessoas que, na verdade, não desenvolvem suas habilidades, não têm essa compreensão, porque vocês acabam desenvolvendo também empatia pelas pessoas, porque vocês acabam ganhando muita experiência, né? Exatamente, vai adquirir muita experiência e você e a pessoa também tem um estudo sobre, Sim. se estudar sobre o que é o autismo, o que ele causa, as causas, o que acontece, quando a pessoa que tem autismo, a criança fica inquieta, a pessoa Sim. faz movimentos repetitivos e outras coisas também. Eu mesmo, quando eu estou ansioso, por exemplo, no sistema, no primeiro ano que eu estudei, em 2015, eu no intervalo, a escola era muito cheia. Sim. No intervalo da manhã, em 10h20, 10h40, tinha muitos alunos. Sim. Parecia uma formiguinha de tantos meninos assim. Aham. Aí eu comprava meu lanche na cantina, pagava, lanchava. E esse momento, quando eu terminava de lanchar, eu não conseguia ficar sossegado. Eu Sim. levantava na arquibancada, na quadra, ficava andando de um lado para o outro. Ia numa trave direita e até outra trave, outra esquerda. E os alunos, os outros colegas da outra turma perguntavam se eu estava medindo a quadra, que isso também é um bullying, isso é bullying. Você falar para a pessoa que está medindo a quadra. Sim. Porque eu andava da quadra no intervalo para regular minha mente, o meu cérebro. Sim. Para organizar o meu cérebro. Que às Porque vezes quando as é pessoas muito não barulho, entendem. o autista ele é muito sensível com questão a barulho. Sim. Barulho, e aí incomoda muito, principalmente numa escola. Pensa em uma criança autista, Num ambiente com tantos sons. um adolescente estímulos. autista, num ambiente escolar, onde numa sala tem 33, 34, 40, 45 alunos ao todo, Sim. e dá o intervalo, aquela ruma de menino, vários alunos no mesmo ambiente, é muito barulho para uma Sim. criança autista, para um adolescente, para uma escola. Então ela não consegue se regular, se regular, ela não consegue sossegar num ambiente escolar, onde várias vezes no teu ambiente escolar tem vários alunos. Aí ela lancha e levanta e fica andando para regular a sua mente. Ou às vezes ele lê um livro, ele sai Sim. daquele ambiente ou volta para sua sala por causa do barulho, é muito forte. Então uma criança com TEA, um adolescente com TEA, ele não consegue ficar num lugar com muitos barulhos. Muito estímulo, muita coisa. E aí, quando foi que você descobriu que era autista e isso depois te trouxe sentido para alguma coisa? Como foi? Olha, me trouxe sentido porque, assim, quando na verdade, meu pai e minha mãe, eu sabia desde criança, de pequenininho, que eu ia para Salvador, Sim. vários médicos, mas eu não, assim, na época que eu Não era sabia o criança, eu não nome. sabia que eu tinha o autismo e o que é o autismo, né? Sim. Quando eu tinha 16 anos, eu fui na minha psicóloga, Daniela Moreira, tia Dani. A gente conversou, ela conversou comigo em 2015. Sim. Eu tinha 16 anos. Aí ela conversou, aí ela falou assim, que eu gosto de imitar as pessoas na televisão famosa, Sim. que eu converso de um assunto de música e tal. Aí ela falou,
Aí ela, você tem um autismo. Aí eu levei um susto, assim, uma coisa nova. Sim. Eu tenho autismo, tia Dani? Ela tem. Você tem autismo, João. Só que você tem o TEA, o TEA é transtorno do espectro autismo. Sim. Que as pessoas acham que é um fantasma, só que na verdade não é um fantasma, é uma coisa diferente do autismo, né? Sim. Porque o autismo ele tem várias coisas diferentes. É o espectro, né? Então estão vários... É como se fosse por exemplo, uma pizza. Aí tem uma pizza, aí Sim. ele vai dividindo em vários pedaços. Mesma coisa o autismo. Cada parte é um autismo diferente. Um TEA Sim. tem um autismo que a criança não fala. Aí tem um autismo Não que verbal. tem um foco, o hiperfoco da pessoa é matemática, o outro Sim. hiperfoco é música, o outro hiperfoco é jogos, o outro hiperfoco é como se fosse um hobby. Sim. O hiperfoco do autismo é como se fosse um hobby de uma pessoa. O outro hiperfoco é jogar futebol, o outro hiperfoco Sim. é consertar carro, o outro hiperfoco Então, cada parte do autismo, eles são divididos Sim. em partes, divididos em como se fossem setores. Sim. Cada setor do autismo, na área do cérebro, na pessoa autismo, é um hobby, é um hiperfoco numa área. No meu caso, meu hiperfoco é a música. Sim. Eu amo música. E com bom gosto. Tem bom gosto. É. O hiperfoco de outras pessoas, por exemplo, o hiperfoco de Lionel Messi, o melhor jogador do mundo é jogar futebol. Sim. E aí acaba se tornando muito bom. Muito bom. Porque Inclusive, acaba ele foi estudando ele mais. ganhou prêmios, foi 3 vezes o melhor do mundo Sim. na época. Então, o hiperfoco, ele com 8 anos, a avó dele levou, ele tinha problema de fase de crescimento, dificuldade. A avó levou numa escola de futebol, a primeiro toque que o menino deu o pé na bola, Messi, Se correu encantou 200 metros assim. Aí os meninos falaram, meu Deus, o hiperfoco desse menino, esse menino é um gênio. Sim, Tanto se que tornou um Messi gênio, é considerado um gênio no futebol na atualidade. Sim. Então ele é muito inteligente, ele tem um momento de pensar, um momento para que ele vai passar a bola pro colega e tal. Bem estratégico. Bem estratégico, jogado bem estratégico. E, João, quanto às dificuldades assim com som, com alimentação, eu soube que você venceu já muita coisa. Como foi para você vencer? Como foi o processo? A questão da alimentação, quando eu era criança, pequenininho, eu só comia café com leite e pão. De manhã, no café da manhã, café com leite e pão. No almoço, café com leite e pão. Sim. Eu não almoçava, eu não conhecia feijão, não sabia o que era carne, no almoço, arroz, o macarrão. Aí, tanto que eu ia pra rua, saía com meu pai e minha mãe, saía à noite e comia uma pizza. Sim. Quando eu terminava de comer uma pizza, eu queria chegar em casa e botava tudo pra fora. Eu vomitava. Porque a questão da alimentação é como é o nome? Seletividade alimentar. Seletividade alimentar. Eu tinha seletividade alimentar. Porque eu entendi assim, minha mãe falava, por que quando o João come café com leite e pão, ele não coloca pra fora? E porque quando a gente sai na rua, ele come uma pizza ou uma coisa, sanduíche, ele coloca pra fora. Sim. Ele vomita. Então é seletividade alimentar. Sim. Aí com o tempo que foi crescendo, eu comecei a conhecer feijão, que eu não conhecia. Sim. Comecei a comer feijão, carne, arroz, macarrão e aí eu não parei, parece que eu não... E aí eu Gostou de experimentar? Comecei a experimentar outros alimentos, aí comecei a botar pra fora. Aí depois que eu comecei a comer feijão de novo, carne, aí eu não botei mais pra fora. Foi Então, gradual, assim, cada hora foi assim, por partes, né? Por partes. Não foi se alimentando com tudo de vez, mas foi se acostumando aos poucos. Partes. Comecei café com leite e pão, depois comecei a conhecer feijão. Sim. Comecei a comer feijão, carne que eu não comia, eu não conhecia, eu não sabia o que era carne. Sim. Botar carne. Aí comecei a comer carne, calabresa, e há algum tempo eu comecei a conhecer outras coisas, macarrão, Sim. Salada, aí eu comecei Variar mais. variar os alimentos. E dos sons hoje? Você antes tinha dificuldade e hoje como é? E como você lida com isso? Os sons eu tinha dificuldade antes, questão do barulho e tal, Sim. mas depois hoje eu não tenho mais sensibilidade a barulho. Tanto que eu viajo, fui pro festival de verão em Salvador, fui sozinho de avião. Olha. Peguei um voo aqui em Ilhéus, meu pai e minha mãe deixou no voo no aeroporto em Ilhéus, pra casa da minha prima, sobrinha da minha mãe, do meu pai. Sim. Quando minha mãe chegou aqui em Itabuna, eu cheguei lá em Salvador. Minha prima mandou mensagem que tá chegando lá no aeroporto. Sim. Aí eu fui pro festival de verão, várias pessoas. E aí o sonzão. Que é muito alto, muito né? legal, o Evento. festival de verão, Ivete. Nossa senhora, Ivete Sangalo, aquela mulher agita o povo. Já Sim. tem que ter pico pra ter puxão. Sim. E aí acaba se tornando muito bom. Muito bom. Porque Inclusive, acaba ele foi estudando ele mais. ganhou prêmios, foi 3 vezes o melhor do mundo. Sim.
na época. Então, o hiperfoco, ele com 8 anos, a avó dele levou, ele tinha problema de fase de crescimento, dificuldade. A avó levou numa escola de futebol, a primeiro toque que o menino deu o pé na bola, Messi, Se correu encantou 200 metros assim. Aí os meninos falaram, meu Deus, o hiperfoco desse menino, esse menino é um gênio. Sim, Tanto se que tornou um Messi ele é gênio, considerado um gênio no futebol na atualidade. Sim. Então ele é muito inteligente, ele tem um momento de pensar, um momento para que ele vai passar a bola pro colega e tal. Bem estratégico. Bem estratégico, jogado bem estratégico. E, João, quanto às dificuldades assim com som, com alimentação, eu soube que você venceu já muita coisa. Como foi para você vencer? Como foi o processo? A questão da alimentação, quando eu era criança, pequenininho, eu só comia café com leite e pão. De manhã, no café da manhã, café com leite e pão. No almoço, café com leite e pão. Sim. Eu não almoçava, eu não conhecia feijão, não sabia o que era carne, no almoço, arroz, macarrão. Aí, tanto que eu ia pra rua, saía com meu pai e minha mãe, saía à noite e comia uma pizza. Sim. Quando eu terminava de comer uma pizza, eu queria chegar em casa e botava tudo pra fora. Eu vomitava. Porque a questão da alimentação é como é o nome? Seletividade alimentar. Seletividade alimentar. Eu tinha seletividade alimentar. Porque eu entendi assim, minha mãe falava, por que quando o João come café com leite e pão, ele não coloca pra fora? E porque quando ele sai na rua, ele come uma pizza ou uma coisa, sanduíche, ele coloca pra fora. Sim. Ele vomita. Então é seletividade alimentar. Sim. Aí com o tempo que foi crescendo, eu comecei a conhecer feijão, que eu não conhecia. Sim. Comecei a comer feijão, carne, arroz, macarrão e aí eu não parei, parece que eu não... E aí eu Gostou de experimentar? Comecei a experimentar outros alimentos, aí comecei a botar pra fora. Aí depois que eu comecei a comer feijão de novo, carne, aí eu não botei mais pra fora. Foi Então, gradual, assim, cada hora foi assim, por partes, né? Por partes. Não foi se alimentando com tudo de vez, mas foi se acostumando aos poucos. Partes. Comecei café com leite e pão, depois comecei a conhecer feijão. Sim. Comecei a comer feijão, carne que eu não comia, eu não conhecia, não sabia o que era comer, o que era carne. Sim. Botar carne. Aí comecei a comer carne, calabresa, e há algum tempo eu comecei a conhecer outras coisas, macarrão, Sim. Salada, aí eu comecei Variar mais. Variar os alimentos. E dos sons hoje? Você antes tinha dificuldade e hoje como é? E como você lida com isso? Os sons eu tinha dificuldade antes, questão do barulho e tal. Sim. Mas depois hoje eu não tenho mais sensibilidade a barulho. Tanto que eu viajo, fui no festival de verão em Salvador, fui sozinho de avião. Olha. Peguei um voo aqui em Ilhéus, meu pai e minha mãe deixou no voo no aeroporto em Ilhéus, pra casa da minha prima, sobrinha da minha mãe, do meu pai. Sim. Quando minha mãe chegou aqui em Itabuna, eu cheguei lá em Salvador. Minha prima mandou mensagem que tá chegando lá no aeroporto. Sim. Aí eu fui pro festival de verão, várias pessoas. E aí o sonzão. Que é muito alto, muito né? legal, Evento. festival de verão, Ivete. Nossa senhora, Ivete Sangalo, aquela mulher agita o povo. Ela já Sim. tem que ter pico pra ter puxão. João estava falando pra gente como ele foi vencendo a dificuldade com sons, né? Que foi aos poucos. O som, na verdade, como eu estava dizendo, o som foi aos poucos. Eu fui vencer aos poucos com a questão do barulho, do som. E aí, hoje eu não sou mais sensível a barulho, então consegui vencer. Eu venci a questão do barulho. Sim. E hoje eu ouço música, assisto televisão, vou para shows, Sim. eventos e tranquilo, o barulho. Graças a Deus, a questão Hoje do barulho não eu superei, eu incomoda venci. tanto. Graças a Deus, seja tudo bem. E hoje, como você vê, assim, porque você estava com 16, hoje você passou 10 anos, né? Hoje você está com 26. Você acha que evoluiu o entendimento das pessoas dos direitos do autista, por exemplo, nas filas, né? Na faculdade que você está hoje, você acha que melhorou ou ainda tem que melhorar muita coisa? Olha, na verdade, não posso dizer nem que sim, nem que não. Sim. Tem os dois lados, porque assim, a gente deve olhar também o outro lado da moeda, porque assim, tem autistas que estão na faculdade, Sim. e eu sou local de trabalho, e também as conquistas dos autistas, porque as pessoas hoje têm muito preconceito com o autismo. Ainda tem, né? Ainda João? tem muito preconceito com o Sim. autismo, muito. E quando fala que tem autismo e outras coisas, e TDAH, as pessoas acham que é doença. Sim, não entende Não que entende o o cérebro, que é o autismo. o cérebro funciona diferente, né? Diferente. Se a pessoa fala, tem o autismo, a pessoa...
Ah, menina, quem fala que você tem autismo? Sim, Fica fala que não tem falando cara. que tem doença, não sei o quê. A pessoa fala, tem TDAH. Ah, falando que tem TDAH, é doença, não sei o quê. Sim, E não é. É uma deficiência, um transtorno sim, que tem nessa pessoa. O TDAH é um transtorno que tem na pessoa. Quando a sim. pessoa fica muito agitada, no caso do TDAH, quando a pessoa fica muito agitada, a pessoa não consegue se concentrar. Sim, Aí a pessoa anda para um lado, anda para o outro, fica acelerada, ativa. Aí, e as pessoas não entendem. As verdade. pessoas não entendem Ainda esse hoje, conhecimento, né? esse lado, ainda hoje. Né? Mesmo com que tem mais informações hoje do que antes, né? Tem mais informações hoje Inclusive, do que antes, porque antes não tinha muita tecnologia e informação como hoje. hoje é mais fácil você com a internet. Na internet, você entra no computador, no Google, pesquisa Sim. como o autismo, as pessoas tal. Aí você entra e vê. Sim, Porque antes só tinha a televisão e o rádio. E hoje, com a internet, o computador fica muito mais fácil, né? Mais simples de pesquisar essas inclusive, João, tá tendo no Abril Azul, ao invés da conscientização, que teve um pouquinho também, mas entrou em discussão se realmente, primeiro, se realmente tem inclusão, a questão do aumento dos diagnósticos, né, de autismo, que estão falando se realmente aumentou a prevalência ou se é erro de diagnóstico. A gente vai estar trazendo para inspiração, inclusive, essas questões. Você sentiu esse impacto nesses dias? Você viu alguma coisa assim? Alguém comentou alguma coisa? Comentou como? Assim, do aumento do autismo, que as pessoas estão duvidando. O que você acha disso? Que tem tanto autista. Você vê mais autistas além de você? Você vê um número maior? Olha, pelo que vejo nas entrevistas, como eu assisto jornais, Sim, o número de pessoas autistas é maior. não tem diagnóstico Não muitos, tem né? diagnóstico. Não tem diagnóstico do autismo. Tanto que são várias, como eu disse, são várias pessoas que têm autismos. Sim, Pessoas famosas, como o jogador Lionel Messi, o Bill Gates, têm autismo. Então, assim, e as pessoas as pessoas não entendem esse lado, as pessoas não têm conhecimento, são preconceito com esse lado das pessoas com autismo. sim. Como eu disse antes, as pessoas acham que autismo é uma doença, Aham. e não é. Autismo é uma deficiência Sim. que a pessoa tem, que não é uma deficiência física, nem outro tipo de deficiência, é uma deficiência. Talvez que a pessoa porque as tem. pessoas não veem como o síndrome de Down, as pessoas olham e veem, né? Mas o Isso. autismo é um funcionamento diferente e o TDAH também é diferente do cérebro. Aí acho que por as pessoas não verem, elas não estão ainda hoje conseguindo acreditar que o autismo existe, né? Exatamente. E aí eu vou perguntar para você, para finalizar, seus sonhos, projetos, o que você tem aí de bom agora planejando? Agora eu tô fazendo tô na faculdade, como eu Sim. disse. Eu tô com plano de continuar a faculdade, me formar. Ano que vem, 2026 ou no próximo ano, em 2027, se Deus quiser, eu termino a faculdade, me formo. Vai terminar. Vou me formar no curso de Sim. LI, Licenciatura em Ciências Humanas. E depois eu também eu tô aprendendo a dirigir. Uhum. Vou esse ano ou o ano que vem eu vou entrar na autoescola. Sim. Esse ano que vem. E eu vou tirar minha carteira e também pretendo trabalhar também. E ainda vai aparecer muita coisa aí, que você vai vir muitos sonhos novos, né? Sonhos Você gosta novos. da área de comunicação também. Parte de comunicação. E aí vai estar aberto aqui sempre pode inspiração, sempre que você quiser ver um tema assim que você acha interessante, traz com a gente pra gente debater também, né, João? Certo, eu trago sim. E quando tiver com o canal certinho, se você Canal quiser no divulgar, YouTube você quer. certinho, eu entro. Sim. Começo E a gente divulga aqui. Divulga. E eu que agradeço, João. Oi, Você deu uma aula assim pra gente. Oi, obrigado. Obrigado, Suzy. Obrigado a Suzy. Obrigado a todos os ouvintes no canal. Fico muito feliz. Agradecer a Deus por estar aqui nesse momento maravilhoso com a minha amiga Suzy. E muito obrigado a todos. Nós que agradecemos e a gente continua na próxima, na série Pessoas com Necessidades Especiais, que a gente vai estar trazendo esse tema polêmico, inclusive em série, né? Das dúvidas das pessoas sobre o autismo, do aumento, e sempre para esclarecer e mostrando, né, João, que quando a inclusão acontece é bom para todo mundo, não só para quem precisa, né? Porque ela melhora a sociedade como um todo. Exatamente isso. A inclusão é importante para todos, de maneira universal a todos. E não só a deficiência. Todos devem ter direito de ter inclusão na sociedade. Verdade. Obrigada a todos e até a próxima. Foi ótimo, João.
Pod Inspiração com Suzy Souza, itinerante. E lá era estimulado que os alunos fizessem testes oftalmológicos. Às vezes fazia até, né? E às vezes é um dos mais comuns, que às vezes a criança ou adolescente não está enxergando, né? O quadro, a lousa, não está enxergando a atividade e os pais acham que é preguiça. Isso. E, na verdade, tem esse problema por detrás, que eu acho que é um dos mais comuns também, principalmente hoje, como eu tinha falado anteriormente, sobre o uso de telas, que acaba agravando mais, né? Suzy, como eu falei para você, hoje a escola, ela atua em um vasto campo, né? É multidisciplinar, literalmente, porque nós identificamos questões oftalmológicas. Sim. Psicossociais, né? Identificamos também a tipicidade, né? O TDAH, identificamos uma série de coisas e parece que a gente está no preparo quanto professor para identificar. Vencida, eu vou falar assim, porque Ao sair da escola, né? porque eu realmente nunca achei que eu ia para outra fase, né? Sim. Quando estava dentro da escola passando muita dificuldade, assim, minha mente não ficou achando que eu ia conseguir passar nessa fase. Eu não conseguia visualizar um futuro onde eu não estaria passando a dificuldade da escola. Sim. Sabia que eu poderia sair um dia, mas eu pensava que eu ia enfrentar mais dificuldade, eu nem ia conseguir entrar na faculdade, porque era isso que os professores... Acaba passando essa ideia. Acaba passando a ideia Você que... falou, a ONG Geração Laila, ela nasceu no coração da própria Laila, né? Durante o período de tratamento, eu conheci Laila internada quando eu trabalhava no Hospital Manuel Novaes. E ela foi diagnosticada com câncer na coluna, um câncer de partes moles. E teve muita complicação e prognóstico ruim, né? Durante esse processo que Laila vivenciou no hospital, no período de internamento, ela observou assim a dificuldade que era de receber o tratamento extradomiciliar dos profissionais da equipe multi, né? Vamos dizer assim. Então ela precisava de fisioterapia. Eu já começasse falando desse ponto. A cidade de Itabuna é eu vejo como uma falta de respeito com as pessoas com deficiência. Nós não temos acessibilidade nos locais, porque eles fazem algumas acessibilidades da maneira deles. Sim. E não procuram as pessoas com deficiência para realmente fazer aquilo ali, uma rampa, Sim. botar lá no padrão que é permitido por lei, fazer uma via para que o deficiente possa... As calçadas da Cinquentenária é uma vergonha. Sim, que é Semana central, passada que ia ser- a minha cadeira quebrou, Sim. porque trepida muito naquilo ali. Outras pessoas também que às vezes não conseguem fazer de se locomover sozinho com a cadeira, ele necessita de uma pessoa e nem todo mundo é treinado a conduzir a cadeira. Aí acaba dando aquelas baques no... Boa tarde, Suzy, muito obrigada pelo convite. A gente, assim, hoje em dia, falar de fitoterápicos, para mim, é um prazer muito grande, porque da gente orientar realmente a população do que, né, de tudo que a natureza tem a nos oferecer, né? Porque às vezes tem pacientes que já tomam tanto medicamento, que já não quer tomar mais, né? Então a gente vai também associando aos fitoterápicos e assim a gente tem um prognóstico, né? De acordo com as suas patologias, de acordo com os seus sintomas, né? Tem sintomas que a gente descobre logo e aí a gente vai com os fitoterápicos e a gente consegue muito. Pod Inspiração com Suzy Souza, itinerante.